Hoje vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. Nós sabemos que somos salvos unicamente pelo que Jesus Cristo realizou por nós lá na cruz, há 2000 anos atrás. Paulo afirma, porque sois salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Bom, se a salvação vem pela fé, como é que é essa questão de frutos? É isso que nós vamos estudar durante o nosso estudo no programa de hoje. Para isso está conosco o pastor e teólogo, Dr. José Carlos Ramos. Tudo bem, pastor? Tudo bem, é um grande prazer novamente estar aqui para estudar a Bíblia. E pastor e teólogo também, Reinaldo Siqueira. Professor, tudo bem? Tudo bem, Jota. Prazer estar com vocês novamente. O prazer é nosso também. Ele também é professor na Universidade Adventista no interior de São Paulo. Vamos então estudar essa questão dos frutos ou do fruto. Mas antes de começarmos nosso estudo, por favor, pastor, nos dirija uma oração. Pois não. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela oportunidade de uma vez mais estudarmos a Tua Palavra. Amém. Que o Teu Santo e Bom Espírito se faça presente aqui conosco, com os nossos telespectadores também, sim, para que todos entendamos a Tua mensagem. Amém. E pela Tua graça e pelo Teu poder, que a Tua Palavra seja incorporada à nossa vida. Amém. Nós te pedimos tudo em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos começar aqui lendo Gálatas capítulo 5, 22 e 23, onde diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pastor José Carlos Ramos, não tem um erro aqui não, porque ele diz o fruto é, e aí aparece um monte. São várias coisas, né? Não, na realidade a palavra fruto está no singular e foi assim que o apóstolo Paulo registrou. Realmente nós devemos entender que se trata de um fruto. Todas estas qualidades, estas virtudes, estas graças, sim, que aparecem em seguida, formam o fruto. Eu compararia isto mais ou menos com uma tangerina que tem os seus gomos, etc. Então veja, ali nós temos um fruto com várias partes e tal. Então veja, essas várias virtudes aqui compõem o fruto do Espírito, que deve ser encarado como uma unidade. Sim. Não é? O fruto do Espírito é tudo isto que aparece aí. Não adianta a gente manifestar uma virtude, outra virtude, mas o fruto do Espírito é tudo isto aí. E é isto que ele quer operar na nossa vida. Então quer dizer que se faltar um gomo nessa tangerina aí, o fruto vai estar incompleto, né? Vai estar incompleto e você não vai estar naquela totalidade dela, né? A casca já foi tirada, exato, uma parte já foi tomada, não é? E acho que isso é muito importante, que alguns cristãos dizem, não, eu sou paciente, mas amor não é comigo, não. Bondade, talvez, quem sabe, mas fidelidade não, não é? Não, quem conhece a Cristo e tem o Espírito do Senhor, ele deverá manifestar na sua vida todas essas características da presença do Espírito Santo na vida dele. E aí eu fico perguntando, será que o fato de o apóstolo ter colocado o amor em primeiro lugar aqui, tem alguma coisa a ver ou simplesmente foi uma coincidência? Eu acho que esse é a propósito, né? Ele acha que não foi uma coincidência nem um acaso, né? O apóstolo Paulo já enfatizou em outra carta que o principal é o amor. Ele poderia fazer muitas coisas, né? Falar línguas, dar o seu corpo para ser queimado, fazer caridade, mas se tudo isso não tivesse amor, de nada valeria, porque este é a principal característica. E a Bíblia fala que Deus é amor. Exatamente. E se o cristão conhece o Senhor, a primeira manifestação do fruto do Espírito é a essência do próprio Deus, que é amor. Maravilha, né? E aqui fala, inclusive, tem um texto da Bíblia aqui, de Romanos 5, verso 5, onde mostra que o amor de Deus é derramado no coração da pessoa pelo Espírito. Através do Espírito, exatamente. Quer dizer que uma pessoa amorosa, não tem jeito de ser amoroso sem ter o Espírito Santo, não? Não, o amor, logicamente, é um valor que se acha presente naturalmente na natureza. Os animais, por exemplo, se amam. Sim. Não precisa uma operação especial do Espírito Santo. Mas, evidentemente, este amor aqui, porque aqui é o amor agape, né? Sim. Este amor é o amor divino, é o amor princípio, é aquele amor que se gasta, que se dá pelo ente amado.
e que ama aquele que não merece ser amado. É o amor de Deus, portanto. E esse é o amor do fruto do Espírito. Esse é o amor aqui. Por isso que Paulo tinha que começar com amor, porque ele tinha que começar com Deus. Deus é o primeiro, Deus é aquele... Quando esse fruto aqui aparece diante de nós, a gente compreende que isso aqui nada mais é do que a manifestação do próprio caráter de Deus, manifestado em Jesus Cristo. Deus é amor, Exato. Diz a Bíblia. Então tinha que ser o amor em primeiro lugar. E realmente aqui nós temos a manifestação da própria vida de Jesus, e a gente tem que entender aqui as virtudes, os princípios deste fruto, primeiramente como eles se manifestaram em Jesus. E então aí nós vamos entender o que é o fruto do Espírito. E aquilo que o Espírito produziu em Cristo é aquilo que o Espírito quer produzir na nossa vida. Em outras palavras, nós teríamos aqui semelhança com Jesus, né? Mas aí eu fico pensando o seguinte, pastor Siqueira, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quer dizer que a pessoa que tem este fruto do Espírito na sua vida e o amor dentro de si, ele também está disposto a imitar o que Deus fez por nós? Eu acho que essa é uma das características básicas do cristão, que surpreendeu a todos, né? A disponibilidade de se doar, de dar-se, de se entregar para o bem do outro, não para o seu bem. Exato. Porque nós temos disposição de buscar os nossos interesses, né? Eu venho, meu interesse das pessoas mais perto de mim, minha família, minha esposa, meus filhos, mas quando alguém busca o interesse de alguém, de uma outra pessoa, não é? De forma desinteressada e total, aí se mostra esse caráter de Deus sendo reproduzido na vida da pessoa, e isso tem sido a distinção que tem marcado os cristãos através da história, né? O verdadeiro cristão. Bom, vamos ao segundo gomo aí, né? A segunda parte, alegria e paz. A gente vive num momento do mundo que não está assim tão agradável, né? Parece que aquela profecia que diz que o mundo iria de mal a pior está se cumprindo, especialmente em alguns lugares está pior ainda, né? Como é que um cristão pode ter alegria e paz em meio a esse tipo de mundo tão mal que temos hoje em dia? Mas aí eu acho que a lição traz bem nessa questão, é fruto do Espírito. Se a alegria e a paz do cristão dependesse do mundo, ele estaria alegre quando o mundo fosse bom. Estaria desesperado quando a situação tivesse difícil. Mas o fruto do Espírito não depende do mundo, depende do Espírito de Deus. E aí você encontra essa realidade que surpreende a todos. Como é que alguém pode ser alegre e ter paz com tantos problemas às vezes? Com tantas dificuldades, num mundo tão difícil? É porque o Espírito Santo está nele. Ele tem alegria, uma alegria que os outros não têm, e uma paz que as pessoas não compreendem como é que pode existir essa paz. Porque o Espírito Santo está nele, está produzindo o seu fruto. Então quer dizer que essa questão da alegria e da paz no cristão não depende do que está fora, mas depende do que está dentro. Exato. Essa é o que o apóstolo traz aqui, não é? Mas é possível, mesmo no meio de um país em guerra, a gente vive alguns momentos, mesmo aqui no Brasil, em algumas favelas, que vive uma verdadeira guerra, às vezes ali dentro, né? Um cristão pode estar em paz mesmo num ambiente desse, pastor? Olha, é como o Dr. Siqueira deixou bem claro, é uma alegria e uma paz produzida por Deus, pelo Espírito de Deus. E, evidentemente, essa alegria e esta paz, ela não é condicionada às circunstâncias que estão ali nos envolvendo, etc. É claro que nós não vamos agora nos alegrar no sentido de alegria, como o mundo compreende alegria, quando vemos ali uma pessoa sofrendo, uma bomba caindo ali, já que você falou em guerra, etc. Exato. A própria Bíblia diz o seguinte: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Então, na realidade, o cristão vai sentir a dor do próximo, ele vai sofrer com o próximo, vai ser solidário com os que sofrem, os sofredores. Mas veja, ele estará fazendo isto ainda movido pelo Espírito Santo. Será uma alegria espiritual de poder servir, atender a necessidade, etc. Então, veja, eu acho que aqui nós devemos ser cuidadosos para não confundirmos as coisas. A alegria e a paz geradas pelo Espírito Santo são de natureza diferente da alegria e da paz do mundo. Quando é que o mundo está alegre? Bom, no carnaval todo mundo está aí alegre, pulando, satisfeito, etc. E depois que passa o carnaval, para onde foi essa alegria?
Essa não é a alegria do Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo é aquela faculdade que o Espírito Santo mesmo coloca, produz na pessoa, no sentido dela se sentir filha de Deus, de sentir amada por Deus, de desfrutar a salvação de Deus. E então aí não tem outro jeito, a gente transborda de alegria mesmo, dessa alegria divina e a paz. Jesus, mais uma vez, é nosso exemplo. Ele não é uma pessoa que vivia dando gargalhadas aí, mas não podemos imaginar que Jesus era uma pessoa triste. E veja, mesmo na hora do sofrimento, na hora em que os inimigos estavam ali e causando problemas para Cristo, ele estava em paz. Sim. Ele manifestava aquela serenidade, aquela tranquilidade, aquele domínio da situação, etc. Eu acho que é isso que acontece com o seguidor de Cristo, porque o Espírito Santo está ali conduzindo as coisas. Né? Eu me lembro, inclusive, de um texto da Bíblia que diz, Jesus dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Quer dizer, a paz de Jesus é um pouco diferente, é uma paz interior, não é? Exatamente. E uma coisa interessante nessa parte, Jonathan, é que mesmo as coisas simples da vida, esse fruto do Espírito Santo, ele faz com que o indivíduo possa usufruir melhor. Né? Deus tem o seu plano. Às vezes a pessoa pensa assim, no meio cristão, pensa, olha, esse indivíduo é muito alegre, feliz, e não deve ser muito bom cristão, porque é suspeito, não é? Mas a Bíblia fala que Deus criou o mundo, e o mundo, Ele criou as coisas para o homem, criou as coisas boas. Deus viu esse que era bom. E a alegria se encontra nas coisas como Deus criou. As coisas boas. Por exemplo, um indivíduo que está casado com a sua família, não é? Tem seu esposo ou esposa, seus filhos, anda com o Senhor, ele tem aquilo que Deus tem de bom para ele. Ele é uma pessoa feliz. Né? Quando o mundo às vezes apresenta outra coisa, você vai ser famoso, vai ter muitos romances, e a gente vai olhar a vida dessas pessoas, são pessoas infelizes no final da vida deles. É verdade. Então Deus criou as coisas, deu essa orientação nas vidas do dia a dia, e é para a pessoa ser feliz, e o cristão deveria ser feliz andando no caminho do Senhor, sob a direção do Espírito Santo. Ele vai ser feliz e vai ter paz. Quem segue os caminhos de Deus tem alegria e tem paz. E no momento da tristeza, da dificuldade, aí o Espírito está presente para trazer alegria e paz, mesmo quando os outros não podem ter. Ele consegue ter por causa do que está dentro. Uhum. Como é que é a longanimidade de Deus? O que é isso, longânimo? Olha, longanimidade ou longânimo, longanimidade é como o termo se expressa, ânimo longo. Quer dizer, a pessoa ela vai suportando as coisas, vai avançando com paciência, com ânimo, né? Então eu diria que longanimidade é a qualidade do autorrefriamento, do autocontrole, diante, por exemplo, da provocação. A gente olha para Jesus, por exemplo, Jesus sempre é o exemplo, né, do fruto do Espírito, né? Como é que era o comportamento dele diante das hostilidades, das atitudes negativas para cima dele, né? Os inimigos e finalmente até os últimos dias de Jesus, ali o evento ligado com a cruz, com a morte dele, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus orou ali pelos seus algozes, né? Exato. Então, isso aí é longanimidade. Mas alguns podem dizer assim, bom, isso é com Jesus, mas será que um ser humano consegue ser longânimo assim também? A lição menciona o caso de Moisés, mas parece que Moisés era uma pessoa que foi um pouco diferente, o homem mais manso que existiu na Terra. Mas teve um momento que ele extravasou ali uma indignação e agiu inadequadamente, mas é como estamos vendo, isso aí é fruto do Espírito, do Espírito Santo. Isso não vem de mim, não vem de ninguém, isso aí é totalmente contrário, né, aos critérios que governam a nossa mente, aos critérios normais e naturais e carnais. Então tem que ser por Deus mesmo. Nós temos que realmente nos consagrarmos a Deus, nos colocarmos na mão do Espírito Santo de tal maneira que todas essas virtudes do caráter de Cristo sejam as nossas, seja o fruto produzido dentro de nós. Aí tenha certeza, nós seremos longânimos. Nós seremos longânimos, né? Eu queria também ver essa questão da benignidade e bondade.
Tem diferença essas duas palavras? Porque elas parecem as duas aí, benignidade e bondade. Parecem ser sinônimos praticamente, né? Benigno e bondoso, né? Eu acho que para nós em português realmente parece ser algo bem próximo, né? Apesar que às vezes a pessoa, acho que benigno fica mais no estilo assim de formação de caráter. Algo que está dentro da pessoa. Né? E a bondade, a manifestação disso em atos. A pessoa bondosa é a pessoa que faz alguma coisa, né? Quando a gente passa a pessoa benigna, é aquela que é, não é? Então eu acho que talvez exista uma intenção nisso aí. Não é só basta ser, tem de também agir de forma bondosa, de forma benigna, não é? Com essa graça que traz assim aquela misericórdia, aquela paciência, essa unidade para com as pessoas, como Deus é bom conosco, né? Mesmo no grego que foi escrito aqui, tem essa semelhança também? A expressão do grego, aí nós teríamos de olhar no grego, até inclusive eu trouxe aqui o grego, né? Vamos ver aqui. Foi uma curiosidade que a gente estava até discutindo aqui no intervalo, que às vezes numa língua é um pouco diferente o significado que a pessoa quer dar, né? Então, vamos... Então talvez vocês vão trabalhando quando eu vou procurando aqui no grego. Aqui. Bom, eu notei aqui nesse estudo, do nosso guia de estudo, que a bondade, eu fiquei pensando, por exemplo, quando Jesus curou aquele paralítico no tanque de Betesda. Foi um ato de extrema bondade, aquela pessoa estava lá há tanto tempo, ele nem pediu para ser curado, mas queria ser curado, né? Eu achei que seria um ato de bondade realmente. Eu entendo que todos os milagres que Jesus praticou foram atos de bondade, porque a Bíblia diz que, os evangelhos dizem que ele ficava assim, tocado pela necessidade do homem, e cheio de compaixão, né, atendia ali, por exemplo, aquele cego, né, pediu para ver, aquele leproso, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Ele olhou, simplesmente disse, quero. E quando ele disse quero, o leproso ficou curado. Coisa maravilhosa, né? E eu fiquei pensando, inclusive, naquela viúva de Naim que nem pediu. Vinha lá o enterro e ele olhou aquilo, ficou compadecido, falou, não, eu vou interferir. Não foi nem movido por um pedido, foi movido pela compaixão mesmo, né? Pela necessidade ali do próximo, etc. Agora, benignidade eu entendo que é a qualidade do bem. E o bem em contraste com o mal. Não é? Então tem a ver mais com o caráter mesmo, mas veja que leva a pessoa a apelar para o bem, a desejar o bem, mais ou menos igual àquela ilustração do cidadão um cristão que alguém ficou ali irado contra ele, pegou um limão e atirou nele, né? E ele pegou aquele limão, foi lá, fez uma limonada e tal e trouxe para a pessoa, está aqui uma limonada para você. Quer dizer, como é que a gente responde, né, aquilo que fazem para nós? Então isso tem a ver com benignidade. E a bondade então é aquele ato de bondade que a gente, tocado pela necessidade dos outros e tal, vai ali e atende, né? Aquele que está faminto, aquele que precisa de uma orientação, de uma ajuda, etc. Então é a benignidade colocada em prática. É verdade. Que quando a gente olha com o sentido do original, não é? Sim. A palavra benignidade, foi traduzida em benignidade, então, Christos, é essa gentileza amorosa, que é boa, que é misericordiosa. Então, traz essa ideia, não é? De misericórdia. De misericórdia, algo que trata, assim, realmente além do que deve, por misericórdia. E o bom é o fazer o bem, né? Mas não está ligado tanto à misericórdia, é fazer o bem para as pessoas. Mas essa benignidade aqui está assim, ele faz algo para alguém mesmo sem merecer as coisas ali. Benignidade. De repente, então, aqui o exemplo que eu usei aqui, ressuscitou filho da viúva de Naim, cairia bem aí com a misericórdia, porque ela nem pediu e ele... Traz ali, como trouxe, a gente nota mesmo assim, veja, por exemplo, Jesus foi bom com várias pessoas, mas ele foi benigno. Os leprosos, ele curou a todos, mas um só veio agradecer, quer dizer, ele ajudou aos bons e aos maus. Ele diz que Deus é benigno e faz nascer o sol sobre justos e injustos. Então, essa noção ali, não amar somente aquele que merece, mas ir além e amar até aquele que não merece e que às vezes pode ter nos machucado. Tem que ser dom do Espírito. Exatamente. Tem que ser dom do Espírito. Sem Isso dúvida. é só pelo Espírito mesmo. É verdade. Agora, tem aqui a fé. A fé também é um dom de Deus? Que a Bíblia diz, não é?
Não vem de vós, diz aqui Paulo em Efésios 2:8, não é? É dom de Deus. Então a gente pode pedir, Né? e devemos pedir. Devemos pedir, não é? E os discípulos dizem, olha, aumenta a nossa fé, não é mesmo? Então há uma necessidade, é um dom de Deus. Agora, como é que isso funciona que é o interessante, né? Como é que, até a noção do que é fé mesmo. E a lição vem tratando isso. E Ellen White, inclusive, no Caminho para Cristo, ela fala, fé não é somente crer. A lição vem trazendo sobre isso. Mas crer, ela tem uma definição muito interessante, é crer e se submeter. Por isso, talvez, que esse texto de Tiago, que diz que até os demônios creem, mas não é fé. Mas não é fé. Os demônios não têm fé. Olha, crença, o demônio, eu acho que não existe nenhum demônio que duvide que Deus é criador. Claro. Não tem nenhum demônio que duvide que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Embora seres humanos duvidem. Né? Embora vários seres humanos duvidam. O demônio não duvida disso, de modo nenhum. Nenhum duvida do que a lei de Deus é a lei de Deus. Não é? Mas eles não se submetem ao Senhor. Né? Então, Deus nos chamou a essa crença que se submete. Não aceite Ele somente como Deus, mas como Senhor da nossa vida. É por isso que a gente, quando lê ali a Galeria da Fé, em Hebreus 11, a gente vê essa fé submissa, né? Pela fé Abraão saiu lá da sua terra, pela fé. Veja bem, ela é submissa e ao mesmo tempo dinâmica. Porque a obediência é o fruto direto da fé. Em primeiro lugar vem a vontade de Deus. O que Ele quer que eu faça? O que Ele quer que eu não faça? Então, quem tem fé procurará saber a vontade de Deus e praticá-la. E isso também é fruto do Espírito, isso não parte de nós de jeito nenhum. Se bem que também a palavra fé aqui tem o sentido também de fidelidade, né? de lealdade, de um apego às coisas de Deus, e a pessoa ali dedicar-se inteiramente a Deus e ser fiel a Deus. Isso também é pela fé, é claro, fruto do Espírito. Agora, aqui nesse verso inicial que lemos, nós vimos ainda mansidão e domínio próprio. Eu ainda vou dar mais um tempinho. Pastor Siqueira, fala um pouquinho da mansidão. Olha, isso foi destacado e na parte de sexta-feira, inclusive, Ellen White fala sobre isso, né? Sobre Moisés, o homem mais manso. E foi interessante ver aqui que a citação dela, se alguém deseja ser honrado por Deus, que seja humilde. Os que levam avante a obra de Deus devem ser diferentes de todos os outros na humildade, devem ser mansos e Cristo os honrará. Então acho que, em vez de ser aquela pessoa intempestuosa, irada, não é? Mansidão é uma característica de Deus e Ele espera reproduzir isso na nossa vida através do Espírito Santo também. Pastor José Carlos Ramos, e a questão do domínio próprio? Porque isso é difícil, hein? O domínio próprio aí é traduzido em muitas das versões em português, temperança, né? Sim. Eu acho que a fórmula domínio próprio, ela mostra mais o significado. Realmente temos que ter controle das nossas ações, do nosso temperamento, dos nossos sentimentos e, pelo poder do Espírito Santo, não deixar extravasar aquilo que é negativo, segurar e permitir que o Espírito Santo, mesmo na hora que a gente tem vontade de abrir a boca e falar aí um monte de impropérios, etc., o Espírito Santo está ali. Não, você é um seguidor de Jesus, com você tem que ser diferente. E então abrirmos a boca aí para falar palavras que sejam uma bênção de edificação para os que ouvem, os nossos atos, o nosso comportamento. E indicarmos aí que realmente um outro poder conduz a nossa vida. E evidentemente a atuação do Espírito Santo é através da mente. Sim. E quando o Espírito Santo atua na mente humana, os atos serão dentro do controle espiritual de Deus. E realmente isso será realmente o que diz aqui a temperança, né? O controle próprio. Evidentemente, isto demonstra o poder de Deus na vida daquele que segue a Jesus, né?